Essa é uma história que vai fazer qualquer mulher repensar um relacionamento. Um filme que revela como alguns homens que parecem amar você, na verdade, nunca te valorizaram de verdade. Woo Zen e seu namorado estavam assistindo a um jogo de futebol juntos. No meio da empolgação, eles fizeram uma pequena aposta e, quando Woo Zen perdeu, seu namorado não hesitou em cobrar a punição. Rindo, ele deu um estalo forte na testa dela. Mas o que era para ser uma brincadeira fez Woo Zen sentir uma dor que não era só física. Aquela atitude foi como um golpe no coração. Naquele momento, ela teve um pensamento que nunca tinha tido antes. Será que eu quero continuar nesse relacionamento? A princípio, poderia parecer um exagero. Mas, quando olhou para trás, percebeu que, em 3 anos de namoro, ela nunca foi realmente valorizada. Toda vez que chovia, o guarda-chuva ficava mais do lado do namorado, deixando ela se molhar. E, em vez de oferecer proteção, ele apenas reclamava: "Por que você não trouxe outro guarda-chuva?" Quando pediam algo para beber, ele sempre escolhia o sabor que queria, sem nunca perguntar do que ela gostava. Sempre que se encontravam, era Woo Zen quem ia até a casa dele, nunca o contrário. Nem mesmo nos dias de chuva ou frio ele se deu ao trabalho de ir buscá-la. E quando ela chegava, ele queria logo partir para intimidades, como se ela fosse apenas alguém para servi-lo. Com a testa doendo, Woo Zen olhou para o namorado, mas ele ainda estava focado no jogo, sem perceber nada do que ela sentia. Sem dizer uma palavra, ela se levantou, foi para o quarto, trocou de roupa e saiu de casa. Ele nem sequer perguntou por que ela estava indo embora. Woo Zen ainda esperava que ele fosse atrás dela, que percebesse que algo estava errado. Mas ele não apareceu. E naquele silêncio, ela entendeu que o relacionamento deles já havia acabado há muito tempo, só faltava ela aceitar isso. No dia seguinte, no trabalho, Woo Zen estava conversando com um aluno quando ele perguntou de repente: "Seu namorado te valoriza?" Uma pergunta simples, mas que a deixou sem resposta por vários segundos. Enquanto isso, Ming Zai, um alto executivo de uma agência de publicidade, estava tentando falar com Woo Zen, mas suas ligações não eram atendidas. Ele começou a ficar inquieto, e sua colega de trabalho, que também era amiga de Woo Zen, percebeu sua ansiedade. "Vocês brigaram?" ela perguntou. Do outro lado, Woo Zen continuava sua rotina na enfermaria da escola. Quando finalmente atendeu o telefone, percebeu que estava cansada da insistência de Ming Zai. Para se distrair, foi até a janela e viu os alunos brincando no pátio. Alguns deles começaram a provocar o professor de educação física. "Professor, você gosta da doutora Woo Zen, né?" Os dois ficaram sem graça. O professor já havia se declarado para Woo Zen antes, mas ela recusou porque tinha namorado. Agora, porém, tudo era diferente. Mais tarde, ao chegar em seu apartamento, Woo Zen se surpreendeu ao ver Ming Zai sentado no sofá, comendo batatas fritas, como se nada tivesse acontecido. Ela percebeu que o homem que um dia amou agora só lhe causava repulsa. "Sai da minha casa", ela disse firme. Os dois foram até a porta, e ali Woo Zen anunciou o fim do relacionamento. Mas Ming Zai apenas riu. "Você está me deixando por causa de um joguinho? Você tá brincando, né?" Woo Zen não quis se explicar. Ela queria que ele percebesse sozinho, mas ele não entendeu. Ele não correu atrás dela, não tentou consertar nada. No dia seguinte, Woo Zen encontrou o professor de educação física saindo da enfermaria. Ele havia se machucado e precisava de um curativo. Enquanto o ajudava, reparou que ele sempre trazia uma bebida para ela, mesmo quando sabia que ela recusaria. Pequenos gestos que demonstravam um cuidado genuíno. Enquanto isso, Ming Zai estava no trabalho de mau humor, descontando suas frustrações nos funcionários. Sem entender a razão da separação, ele queria uma resposta. Foi até o apartamento de Woo Zen, mas descobriu que ela já havia trocado a senha da porta. Enfurecido, ele bateu e gritou, mas ela não abriu. Mais tarde, Woo Zen quase foi atingida por um outdoor que caiu repentinamente. O professor de educação física a salvou, se machucando no lugar dela. Ele sempre esteve por perto, sempre cuidando dela, sem pedir nada em troca. Mas a gota d'água veio quando Ming Zai flagrou Woo Zen conversando com o professor. Furioso, se apresentou como namorado dela e apertou a mão do outro homem com força. Woo Zen, envergonhada, tentou se afastar, mas Ming Zai não deixava. Em casa, os dois discutiram. Ele a acusou de traição, de já gostar do professor antes mesmo de terminarem. Woo Zen, decepcionada, percebeu que, em 3 anos, ele nunca confiou nela. Naquela noite, Woo Zen chorou. Chorou porque percebeu que todo o esforço que colocou naquele relacionamento foi desperdiçado.
Chorou porque o amor que sentia havia sido substituído por decepção. Sua mãe ligou bem nesse momento. Ouvindo sua voz, percebeu que algo estava errado e disse: "Minha filha, nunca se diminua por amor." Aquelas palavras foram como um abraço. E ali, Uzen decidiu que não voltaria atrás. O tempo passou. Uzen seguiu sua vida, focada no trabalho. Aos poucos, passou a conversar mais com o professor, e seu coração, antes machucado, começou a se curar. Um dia, depois do expediente, saíram para jantar. No meio da conversa, ele disse: "Mesmo sabendo que você tinha namorado, eu sempre gostei de você. Gosto do jeito que trata os alunos, do seu sorriso. Foi sincero, sem cobranças, sem pressão. Diferente de tudo o que ela já viveu." Mas eles não perceberam que, do outro lado da rua, Mingzai observava. Sentindo-se traído, ele se aproximou e, de repente, deu um estalo na testa de Uzen. O ambiente ficou tenso. Ele queria repetir o gesto, mas o professor se colocou na frente dela. Depois desse incidente, Uzen decidiu que precisava de um fim definitivo. No dia seguinte, marcou um encontro com Mingzai no restaurante onde costumavam ir. Ele chegou acreditando que ela queria reatar, mas ela foi direta: "Nosso relacionamento acabou. E, para falar a verdade, acho que nunca fomos felizes juntos. Você nunca me amou de verdade. E eu não quero mais isso para minha vida." Ela então se levantou e foi embora. Sem arrependimentos. Sem olhar para trás. Naquela noite, sob a chuva, Mingzai foi até a casa dela e ficou esperando do lado de fora. Quando Uzen saiu, ele segurou o guarda-chuva sobre ela. "Me perdoa. Mas era tarde." Kui disse: "E, por favor, seja feliz." E com isso, Uzen foi embora, encerrando aquela história para sempre. O tempo passou. Mingzai mudou. Aprendeu a ser um líder mais humano no trabalho. Mas, quando olhava para trás, sabia que perdeu algo valioso. Uzen seguiu sua vida. E, aos poucos, permitiu que um novo amor entrasse em seu coração. Um dia, ela mandou uma mensagem para o professor: "Vamos jantar juntos?" Quando ele perguntou onde, percebeu que ela já estava ali, na esquina. "Não saia daí. Eu vou até você." E, dessa vez, ela não precisou se molhar na chuva. Fim. Então é isso, galera. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!